Salve galera, continuando aqui o nosso vídeo ilustrativo para ajudar a galera a entender melhor como é que funciona a saúde humana, né? E tô aqui fazendo a indicação desse livro da Randi Hütter, que ela é professora de medicina e ela fala, esse livro aqui é muito interessante sobre os hormônios, né? História curiosa sobre como os hormônios controlam praticamente tudo. E só lembrando que o hormônio, ele foi uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, né? Então a gente tem um pouco mais de 100 anos dessa descoberta. Mas não vem ao caso agora da gente falar. Eu trouxe aqui, tinha visto uma postagem da doutora Sara, né? E ela demonstrou, através de uma pirâmide, como é que deveria ser a saúde humana de fato. Ações que você pode aplicar dentro do seu dia a dia para você realmente ter saúde e ter qualidade de vida, né? Entendeu? Então, hoje eu vou fazer uma divisão, né? Então, eu vou fazer um comentário dessa parte aqui da base, entendeu? Que envolve sono, andar descalço, natureza, sol, a dieta, a questão da importância do jejum e exercício físico. No segundo momento, eu irei explicar essa parte mais relacionado ao nosso propósito aqui nesse mundo, né? E as coisas que a gente pode fazer para nos auto-aperfeiçoar, tá beleza? Então a saúde humana, ela tem essa pirâmide, né? E isso tem uma relação diretamente com nossos hormônios, né? Então os hormônios são tudo que praticamente são os nossos maestros, né? Se algum hormônio sai do eixo, ele automaticamente vai contribuir na diminuição de várias coisas dentro do seu organismo, no funcionamento do modo geral. O seu corpo deixa de ser funcional para ser um corpo doente. Então a importância dos hormônios é fundamental. E assim, quando você se fala na parte da primeira parte da base, você está falando a respeito do sono, do você andar descalço, da interligação com a natureza e o ato de você tomar sol, entendeu? Tem uma relação muito direta, principalmente o sol e o sono tem uma interligação fundamental, porque ele mexe com dois hormônios importantíssimos no nosso corpo, que é o cortisol e a melatonina. Então, para que serve o cortisol? O cortisol, muita gente associa ele como um hormônio do estresse, mas na verdade ele é um hormônio de extrema importância, porque a falta dele causa doenças, entendeu? Então, mas ele é de extrema importância principalmente no início do dia, quando você tem uma liberação de hormônio do cortisol pelas suprarrenais para ajudar você a despertar, entendeu? Então, pela parte da manhã você tem um aumento do nosso cortisol, que justamente ajuda você a iniciar o seu dia. Por isso que a gente tem que sempre estar ali trabalhando com a diminuição do estresse. Cortisol, adrenalina são hormônios de alerta, entendeu? Então você tem que ter todo um cuidado na hora do uso dele. E a melatonina, ela aumenta quando você está próximo para dormir, tá entendendo? Na noite. E isso tem a ver com o que a gente chama de círculo circadiano, né? Que é o nosso círculo do sono. O ato de dormir e se levantar. E preparar o seu corpo para dormir de novo. Entendeu? Então, olha só. Cortisol ajuda no seu hormônio de alerta. A melatonina ajuda você a iniciar o processo do sono profundo. E o detalhe, a melatonina tem uma importância fundamental, porque ela é praticamente o nosso faxineiro. O período de descanso do sono é de fundamental importância, porque a melatonina ela entra para fazer o processo de limpeza e retirar tudo que não presta do nosso organismo, tá beleza? O sol, todo mundo já está cansado de saber que o sol ele ajuda na síntese da vitamina D, com não só a vitamina D, mas a importância de outros hormônios, principalmente hormônios da vitalidade, como a testosterona. Homens que têm exposição ao sol diária, aumenta praticamente, tem um aumento muito grande da sua testosterona, né, endógena.
entendeu? Então olha a importância. E esses dois casos aqui que muita gente tá deixando, que é o contato direto com a natureza. Hoje a gente já tem o que a gente chama de banho de floresta. Muita gente está fazendo isso porque é onde você tem o acesso, você tem ali aquele momento que você tem uma conexão com o Criador, com a natureza. E o ato de você andar descalço tem uma importância tremenda, porque o próprio Nikola Tesla, que foi um grande físico, ele já sabia que o nosso planeta ele tem um campo eletromagnético, e o nosso corpo também ele recebe o efeito desse campo eletromagnético, mas para a gente poder ter esse efeito, a gente precisa andar descalço. A gente se adaptou, e muitos profissionais falam a respeito disso, que você não andar descalço, porque você pode machucar o seu pé ou coisa parecida. E eu conto aqui um relato do meu avô José Matos, né? Que ele sempre curtiu andar descalço e viveu uma grande quantidade, viveu quase 100 anos, né? Só para você ter uma ideia da importância. Então, sono, andar descalço, conexão com a natureza e a vitamina D. Cara, não tem que ser igual você fazer isso. Isso aí já ajuda muito. Por que eu tô falando isso? Porque se você não conseguir organizar isso aqui, não adianta você organizar. Você pode ter o melhor plano alimentar, você pode ter o melhor personal cuidando do seu treinamento, mas se você não estiver regulando seu sono, seu ciclo circadiano, se você não estiver regulando a questão de você ter o contato direto com o acesso a tomar vitamina D diariamente, você não vai ter os benefícios que o seu corpo precisa, entendeu? Em relação à dieta, entendeu? Sabemos, eu já até falei a respeito disso, em 1960 começou uma onda para reduzir o consumo de carne no mundo, entendeu? Então começou a aparecer vários, não só carne, mas teve um tempo que falaram mal dos ovos, teve um tempo que falaram mal do leite. O que tem em comum todos esses alimentos? São alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal. Ou seja, alimentos que você pega diretamente do reino animal. Fonte de carne, de proteína, de vitamina, de sais minerais, enfim. Os alimentos mais nutritivos que o nosso corpo precisa. E aí houve uma onda, a partir dos anos 60, de começar a demonizar esses alimentos. E aí surgiu uma famosa, a que a gente hoje está muito avançado, que é a bandeira vegana, a bandeira vegetariana. E aí eles construíram uma pirâmide alimentar que muita gente ensina, principalmente nas escolas, nas faculdades de nutrição, que é uma pirâmide alimentar onde a base é os grãos, né? Não tá como essa aqui. A base é os grãos, aí depois vem os legumes e as frutas, a proteína e por último a gordura. Então teve um processo de você demonizar a gordura, demonizar a carne, e isso não está ajudando nadinha, porque desde os anos 60 só tem aumentado o número de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, cardiopatia, derrame, enfim, câncer. E aí hoje está existindo um movimento que a dieta, a verdadeira dieta que nós humanos somos adaptados é uma dieta de origem animal base, ou seja, a base da nossa alimentação tem que ser proteína de origem animal. Inclusive quando você vai no restaurante, o cara pergunta para você o que você quer, carne, peixe, frango, omelete. Então você vê que as pessoas ainda têm esse hábito de dizer qual é, e aí vem o acompanhamento. O acompanhamento pode ser um legume, pode ser um refogado, pode ser uma salada. Então a dieta animal base, ela é uma dieta que ela tem 50% da sua alimentação tem que ser de origem animal, tem que ser carne, ovos, frango, peixe, enfim, vísceras, principalmente o fígado, o coração. Aí depois você vem legumes, as raízes, né? E algumas frutas in natura, entendeu? E evitar produtos processados. Se você fizer isso aqui, o seu organismo ele vai entrar, que a gente chama no modo operante. Aí você diminui, você melhora
a sua sensibilidade à insulina. Hoje, 90 a 80% da população tem problema com resistência à insulina devido ao estilo de dieta que as pessoas têm. Eu não trouxe aqui o exame porque não deu para imprimir, mas eu tenho um exame de um cliente que ele, a insulina basal dele estava batendo 59, enquanto que a testosterona dele estava batendo 100. Ou seja, quanto mais você tem o aumento da insulina basal, menos você tem testosterona no corpo. Por isso que hoje está tendo uma grande quantidade de pessoas sofrendo com essa problemática do engordar com facilidade, da obesidade. Porque o hormônio da testosterona, que é um hormônio que tem tanto do homem quanto da mulher, ele é um hormônio importantíssimo para gerar o metabolismo, para te manter ativo, te manter com vitalidade. E uma dieta animal base, ela controla os níveis de leptina, ou seja, é o hormônio responsável pela saciedade. Completamente diferente se você pega um bife, come ovos, você consegue automaticamente você consegue ter uma saciedade melhor, você se enche melhor, ao contrário se você comer só carboidrato, entendeu? Então, evitar a alimentação natural do ser humano é a alimentação à base de proteína de origem animal, tá beleza? E isso controla todos esses hormônios que eu acabei de falar aqui, tá? Outra parte da base da cadeia é a questão do jejum. Sou um grande defensor do jejum, já praticante já há praticamente 8 anos. E assim, o jejum sempre fez parte da humanidade, tá entendendo? Ele tem um papel fundamental, porque a gente não nasceu para comer a famosa dieta de 3 em 3 horas. Eu não sei nem quem inventou isso aqui. Porque a palavra jantar, o significado dela significa quebrar jejum. Sabe por quê? Porque há 500 anos atrás, lá na Idade Média, as pessoas elas faziam em média de 1 a 2 refeições no dia. E hoje o que é que você tem? Pessoas que começam café da manhã, almoço, janta, lanche e assim vai. Ficam jogando alimento no seu corpo que nem necessidade, porque o nosso corpo nasceu para jejuar. Não é à toa que tem as grandes religiões, filósofos, médicos, sempre defenderam o jejum como uma forma terapêutica de saúde, entendeu? Você em jejum, você diminui a sua insulina e você aumenta o seu hormônio do crescimento, 2 hormônios importantíssimos. Insulina alta é acúmulo de gordura. Hormônio do crescimento alto é queima de gordura, entendeu? Outra coisa muito importante do jejum, o processo de autofagia. Você descansa seu corpo, você faz com que ele automaticamente o quê? Tenha um processo de limpeza, principalmente nas células, entendeu? Outra coisa que eu esqueci de falar do açúcar, né? Uma célula cancerígena, ela não tem mitocôndria. Ontem eu falei sobre a mitocôndria, que ela é responsável pela respiração celular, pela queima de energia, pela abstração de energia, para a aquisição de energia. Se não tem uma célula cancerígena, ela não tem a mitocôndria, sabe o que vai acontecer? Ela precisa de um substrato que dê esse alimento de forma correta. Sabe o que acontece? O açúcar é o alimento do câncer. Por isso que jejuar é importante. Jejuar te ajuda, diminui a tua inflamação, diminui teus níveis de insulina no corpo, ajuda no emagrecimento e ajuda na potencialização dos seus hormônios, entendeu? E é muito fácil fazer jejum, pessoal. Você tem o costume de dormir 8 horas de sono, né? Se você dorme 8 horas, você já está em processo de jejum. Se você faz a sua última refeição às 9 da noite, às 21 horas, até às 9 da manhã, você já tem aí praticamente 12 horas de jejum. Aí você dá mais uma masticada, quebra o seu jejum lá por meio-dia, você praticamente consegue fazer um jejum de 16 horas. Isso já vai te ajudar muito. Reduza o seu número de refeições, entendeu? Pesquise mais sobre o assunto e veja a importância do jejum na sua vida. Tá entendendo? E para completar, o exercício físico. Hoje, como eu sempre falo, sou defensor acabar com o sedentarismo no mundo, porque hoje
70% da população é sedentária, ou seja, não pratica absolutamente nada. E a importância do exercício físico, ela não é só estética, ela é saúde, ela ajuda na produção hormonal, ela ajuda na perda de massa magra, ou seja, se você treina com peso, você aumenta a sua massa magra, tá entendendo? Atividade aeróbica também é importante porque ajuda na questão do fortalecimento cardiorrespiratório. Então, são essas duas coisas que você tem que incluir no seu dia. E você não precisa de muito, pessoal. Eu já falei sobre o treino de exercícios com peso 3 vezes na semana, cara. 1 hora. Você vai estar fazendo 3 horas por semana de treino com peso. Isso já é ideal para te manter saudável, para te manter a sua estrutura musculoesquelética. Atividade aeróbica, você pode fazer uma caminhada pela parte da manhã, andar de bike no final de semana, enfim. Mas é importante você se movimentar, porque isso aqui vai ajudar a você buscar e ter saúde plena. Ou seja, se você não tem atividade física, se você não pratica o ato de jejuar, come muito, se você não tem uma dieta balanceada, principalmente à base de animal, e se você não tem um sono de qualidade e não faz nenhuma relação direta com a natureza, me desculpe, mas a outra parte você não vai conseguir chegar. Porque isso aqui te prepara, isso aqui gera uma conexão, isso aqui gera a primeira parte da saúde, que é a saúde metabólica, tá beleza? Fiz um breve resumo, amanhã eu posto a outra parte, a parte só sobre essa parte aqui, propósito, conexão humana, ler, estudar, criar e gestão do estresse. Me baseei nessa pirâmide aqui da saúde humana da doutora Sara, né, que a gente sempre troca ideia a respeito disso, que isso aqui é importantíssimo e não o que está sendo divulgado, né? Hoje as pessoas elas estão perdendo o sentido do que é saúde e o nosso papel é mostrar o que é realmente saúde. Tamo junto, galera. Até amanhã.